Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, como toda quinta-feira, para responder as questões que os amigos e seguidores nos enviam para falar de vinho, que é uma coisa deliciosa, não é verdade? Olha, eu começo com a pergunta da Renata. A Renata me pediu para explicar um pouquinho melhor o que são os cremants. Ela ficou confusa. Olha, Renata, isso é muito simples. Na França, os espumantes feitos pelo método tradicional, que é o método champenoise, que se chama lá em Champagne de champenoise, cujo resultado da fermentação é feito na própria garrafa e não em cubas, que é o processo Charmat, ou Martinotti, que é italiano. Esse processo de fermentação tradicional é o processo que se usa em Champagne. Na região de Champagne, que é das mais antigas apelação d'origine contrôlée, ou seja, é das primeiras denominações de origem controlada lá da França, que nasceu justamente para evitar falsificação, copiagem, gente que falava que o vinho era de lá e não era. Aí nasceu essa denominação de origem. Apelação é denominação. Tem muita gente bacana aí traduzindo apelação como apelação, e não é denominação, tá certo? Essa denominação de origem, ou AOC, acabou dando para a região de Champagne, você está vendo o mapa aí, o direito de usar o nome Champagne só os vinhos de método tradicional feitos lá. Passou a ser chamado de método champenoise, por estar em Champagne, o carrilhão. Então, o que acontece? Acontece que em outras regiões existem maravilhas de espumantes feitos também pelo método tradicional, que não pode, nesse caso, ser chamado de champenoise e que não pode ser vendido como champanhe, porque não é daquela região. E então criou-se uma série de... São oito AOCs, 8 denominações de origem diferentes, e que também se chama, então, por não chamar champanhe, chama Cremant d'Alsace, Cremant de Bordeaux, Cremant da Bourgogne, Cremant d'Ie, Cremant do Jura, Cremant de Limoux, Cremant do Loire e Cremant de Savoie. Isso é que são os cremants, tá certo? Qualquer outro espumante que não seja por esse método e não seja de nenhuma denominação de origem, são chamados de vin mousseux. Vin mousseux é vinho espumante, seja lá o processo que for, método ancestral, como qualquer vinho que não seja de denominação, é vin mousseux. Não é simples? Bom, hoje é fim de semana e tem sempre cachorro latindo por aqui, né? Eu peço desculpas, mas faz parte. Viver aqui no Refúgio Biodinâmico é assim, tem cachorro. Bom, o Alessandro, que me acompanha bastante, é que faz vinhos maravilhosos, que eu estou doido para provar, mas estou acompanhando o trabalho dele, muito bacana que ele está fazendo, procura fazer vinhos naturais, tudo sem intervenção de químicos. Ele é muito simpático e me acompanha bastante e sempre me promove, divulga, que eu agradeço, Alessandro, o seu entusiasmo. E o Alessandro me escreveu porque ele queria que eu fizesse uma sugestão de 3 vinhos do Brasil que ele pudesse comprar e para ele beber hoje, daqui 5 anos e depois daqui 10 anos, e que fosse num valor entre 100 e 150 reais. Depois ele voltou a me escrever e disse que não precisava não, que ele pensou direito, que ele não quer me dar trabalho e tal, mas aí ele resolveu fazer outra pergunta. Ele perguntou se esses casamentos de uvas nas vinícolas nacionais e estrangeiras, ele está falando do assemblage, quando a gente mistura uvas diferentes no mesmo vinho.
independente da maceração das cascas sobre as outras, ou mesmo em quantidades, concentrações semelhantes de cada casca, se tem como separar isso no paladar ou se torna um vinho de uma uva única. Ou seja, ele está perguntando se o vinho que usa diversas uvas na sua composição, que é uma assemblagem, e que existe dois caminhos para fazer isso: ou você faz os vinhos em separado e depois faz a mescla, que é o mais comum, ou você faz a cofermentação. Já falamos disso aqui, quando você fermenta as 2 ou 3 ou mais espécies de uvas no mesmo recipiente, na mesma cuba. Isso, obviamente, tem que estar com maturação próxima, né? Ou mais ou menos próxima, para você não ter uma uva muito verde ou uma uva muito madura. Enfim, Alessandro, eu vou responder as duas coisas para você. Primeiro, essa coisa da percepção na boca das castas é muito difícil. No caso de vinhos assim já tradicionais, como os vinhos de Bordeaux, que costumam mesclar o Cabernet Sauvignon com Merlot e Cabernet Franc ou Petit Verdot, normalmente você percebe quando tem um pouco mais de Merlot, que traz mais maciez, mais doçura ao vinho, ao Cabernet, que é um vinho austero e duro, e até a Petit Verdot ou a Cabernet Franc, que tem perfis diferentes. A Cabernet Franc é mais elegante, dá mais elegância àquele vinho. A Petit Verdot, uma uva bastante direta e intensa, com adstringência. Quem é muito traquejado acaba percebendo que tem um toque dessas uvas. Quando o vinho é cofermentado, dificilmente se consegue perceber o que tem ali, porque a fermentação acaba fazendo, você imagina, um festival de levedura trabalhando, então fica difícil. Mas é uma questão de traquejo e também de você conhecer bastante bem algumas regiões e os estilos as uvas que eles usam. Aqui no Brasil, por exemplo, um Cabernet, se você pegar um Cabernet em pureza, só Cabernet, e depois pegar um Cabernet com Merlot, até é melhor pegar primeiro também um Merlot em pureza e depois provar um Cabernet com Merlot. Você vai ver bem a tipicidade de cada vinho, de cada uva, e depois vai ver os dois juntos, como você começa a perceber a influência desse assemblagem, tá certo? Mas eu vou sugerir também os vinhos para você, que você pode tomar agora, ou que você pode tomar daqui 5 anos ou daqui 10 anos. Você vai gostar, anota aí. Um deles é o Valontano Reserva Cabernet Sauvignon, um espetáculo de vinho, custa R$ 119 lá na Mistral. Eu vou indicar também para você o Merlot Cuvée Giuseppe, que é Merlot com Cabernet, e acabamos de falar disso. O Cuvée Giuseppe é Merlot com Cabernet Sauvignon. Também esse aqui custa R$ 114,90 lá nessa vineria. Você encontra também vale muito a experiência, esse aqui vai mais longe ainda, que é o Casa Marques Pereira Reserva Taná. Quando eu olhei lá no site deles, estava em oferta de 102 por R$ 93,90. Um vinho que vai longe, vinho maravilhoso. Tá certo, Alessandro? Fique à vontade para mandar suas perguntas aí. Bom, a Tatiane me escreveu falando: Didu, querido, você que viaja muito, já provou o leitão do Palácio dos Leitões de Negrais, em Portugal? Puxa vida, não provei, já fiquei salivando aqui para comer um leitãozinho. Normalmente eu vou lá no Rei dos Leitões, mas quero conhecer esse Leitões de Negrais. Ela diz que o vinho que servem para harmonizar é dos deuses, mas ela não falou qual é o vinho. Tatiane, você não tem a foto do vinho para a gente saber? Ela falou: olha, o melhor leitão, o melhor vinho e a melhor batata frita da terra. Eu tenho um amigo que tem um restaurante em Paris chamado Severo,
o William, e eu brinco sempre com ele. É especialista em carne, ele é um affineur, que eles chamam, ele é um especialista em afinamento de carnes, na maturação da carne, né? E ele é famosíssimo pela carne, um dos grandes endereços de carne que existem no mundo. Ele tem em Tóquio também, e o William é um figuraço. E toda vez que eu vou lá, eu brinco com ele que a batata frita dele é muito melhor que a carne, porque ele faz uma batata frita dos deuses também. Tatiane, obrigado pela dica. Olá! Olha, dentro dessas dicas de vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais lá do portfólio da World Wine, eu separei para vocês hoje uma maravilha, que é o Carme. O Carme, estou falando do Códega do Larinho, lá do Alto Douro. Esse produtor, Roboredo Madeira, Casa Agrícola Roboredo Madeira, é um grupo bastante grande. Eles têm 5 quintas lá, 5 vinhedos maravilhosos. E esse aqui é um vinhedo orgânico de vinhas com bastante idade. A gente também chama de vinhas velhas, apesar que não pode confundir com aquelas vinhas velhas onde as castas são todas mescladas. Essa aqui é vinha velha pela idade, mais de 60 anos de Códega do Larinho, gente, cultivado de forma orgânica. Um vinho delicioso, muito fresco, não passa por madeira, é um vinho que tem muito floral e com muita fruta. Você vai encontrar melão, vai encontrar maçã, pêssego, e muito delicado, muito elegante. Eu indicaria para você com peixes delicados, nada de coisa assim com muito tempero e muito cremoso, não. Um vinho elegante para você saborear, vai bem também com os queijos de massa mole, vai ficar muito bom, e também com frutos do mar, os frutos do mar a vinagrete, os escabeches, vai ficar muito bom. Maravilha, experimente a Códega do Larinho, especialmente esse Carme aqui dessa família Casa Agrícola Roboredo Madeira. Olha, um show de vinho, e assim você vai aumentar o seu repertório de castas. Como é que é a Códega do Larinho? Não é legal? Aproveite lá na World Wine. A Fernanda me escreve perguntando sobre o Quintarelli. E olha, eu, por coincidência, naquela série de vídeos da Itália com o Ciro Lilla, eu gravei um vídeo dele falando do Quintarelli, que é muito interessante. Dá uma olhada que legal. Ô Ciro, esse Quintarelli, puxa vida, que nome esse cara, não? Você conheceu ele pessoalmente? Eu conheci o Giuseppe Quintarelli, e para quem acha que Valpolicella é um vinho sempre simples, sem grandes atrativos, não é bem assim. Tem uns 2 ou 3 produtores que fazem um super vinho de Valpolicella. Um deles é o Quintarelli. O Valpolicella do Quintarelli não tem nada a ver com o Valpolicella que a gente encontra lá na região, no mercado. É um vinho muito mais encorpado. Eu diria que o Valpolicella do Quintarelli equivale a um Amarone de um outro produtor. Teor alcoólico alto, um vinho disputadíssimo na Itália, difícil de conseguir você encontrar, encontra nos melhores restaurantes. E é engraçado que quando eu escrevi para eles falaram, vem aqui conversar, eles querem conhecer, falar pessoalmente. Então eu sugeri um horário. Eu espertamente, achava que estava sendo esperto, marquei 11 horas da manhã. Ele degusta o vinho, aí a gente almoça com eles, ou na casa deles, ou no restaurante. Em algum lugar, né? Mas nada disso, provamos vinhos, fizemos um negócio, aí ele chamou um táxi. E não é comum isso, o produtor ele mesmo vai, leva, dirige. Faz tudo. Então ele não pode cuspir, não tem cuspidor. É mesmo, hein? Ele se ofende no último, ele já morreu, não é essa filha dele, mas se ofende no último se você cuspir o vinho. É mesmo, olha que interessante. É um vinho de 14, 15 graus. Nossa E você senhora. tem que aguentar firme. Ele é uma exceção, ele, o Dalforno Romano,
São os dois que produzem... Grandes nomes lá da região. É outro, é pecado você comparar o Valpolicella desses dois com o Valpolicella normal. O Valpolicella normal tem suas virtudes, mas é outro departamento. E ele era rabugento porque normalmente esses pequenos produtores de muita fama normalmente são rabugentos. Se não deixar você cuspir, já dá para ter uma ideia, né? Depois, normalmente, nunca me aconteceu isso. Você está com o produtor às 11 horas, termina meio-dia, meio-dia e meio, sempre te oferece o almoço. Né? Claro, eles chamam tá. Então, muito prazer. E nós estamos com ele há bastante tempo. Eu gosto muito desse vinho. Me lembro uma vez, no verão, estava passeio na Itália com a minha mulher. E nós fomos no restaurante na praça da Arena, em Verona. Em Verona, tá. E tem um restaurante, uma mesa ao ar livre, e eu pedi Valpolicella do Quintarelli. E o vinho veio e estava quente. Aí eu chamei o garçom, pedi um balde de gelo para colocar o vinho para refrescar. Ele achou estranho isso. Aí ele falou, senhor, o vinho tinto é para ser servido a room temperature. Eu falei, do inverno ou do verão? Eu não tinha pensado nisso. O vinho de teor alcoólico alto, servido imagina, quente, não dá, é intragável. Mas quem não tomou, sugiro fortemente que tome. É um vinho bem diferente. Maravilha, olha aqui, gente. Giuseppe Quintarelli. Ele produz também o Amarone, né? Que é um grande vinho. Tem 15 graus esse. E é o Valpolicella. Imagina o Amarone. Pois é. Bom, vamos atender o pedido do Renan na semana passada, que pediu que eu desse uma relação de vários vinhos brasileiros, de várias regiões, falasse do terroir de lá, para a gente incentivar e ajudar nossos amigos gaúchos que estão passando apertado lá nesse momento, tá certo? Então vamos fazer isso. Tem vinhos de vários preços e de várias regiões. A imprensa, você sabe que não se sabe, o Renan, não se sabe exatamente o tamanho do desastre, porque existe muita especulação. Fala em 500 hectares de vinha, eu não sei, quem sou eu para dizer, mas estão falando isso, cerca de 35 mil hectares, de cerca dos 35 mil hectares, né? A região tem 35 mil hectares e 500 hectares teriam sido perdidos. Se foi isso, graças a Deus, é um percentual muito pequeno, apesar de 500 hectares ser um bom volume, perto de 35 mil hectares é quase nada. O que eu sei é que o grande prejuízo mesmo é a questão do transporte, das estradas e tudo. Mesmo quem não foi afetado com nada, não tem como entregar vinho, não tem como receber visitantes. O enoturismo vinha crescendo e cumprindo um papel muito importante. Eu gosto demais do enoturismo, acho um caminho excepcional, porque quem visita uma vinícola vira um divulgador daquela vinícola, ele gosta de contar que teve lá e como foi a experiência, e isso é uma coisa que não tem preço, né? Sem contar que ele vai lá e compra o seu vinhozinho de uma forma muito mais eficiente para os dois lados, mais barato, mais eficiente, não tem esse custo todo de transporte. Hoje no Brasil, o transporte chega a acarretar por volta de 8% do preço final de uma garrafa. Imagina, um país muito grande, continental. Bom, de qualquer forma, eu não confio nesses números que estão sendo divulgados e torço para que realmente seja muito pouco. Mas o que interessa é que comprar os vinhos gaúchos, que são muito bons, vai ajudar nossos amigos lá, seja agora, seja sempre. A gente tem que ter o hábito. O brasileiro tem que ter o hábito de tomar seu vinho. Eu me lembro que uma vez perguntei para o Michel Roland, quando ele deu consultoria a Miolo, Roland, o que falta para o vinho brasileiro? E ele falou, falta que os brasileiros gostem de tomar vinho brasileiro. Achei fenomenal, porque em qualquer país se toma muito vinho local.
Há países que você tem dificuldade de encontrar vinho que não seja de lá. E o Brasil não. O Brasil, a maioria dos vinhos, tudo bem, ainda a maioria é brasileiro aqui por conta do vinho de mesa, mas o vinho fino, que é o que nós estamos falando aqui, o vinho fino representa muito pouco, é coisa de 6 ou 8% só do total de vinho vendido, é muito pouco. E tem coisas excelentes. Bom, então falando dos terroirs, o Rio Grande do Sul tem 4 regiões bastante conhecidas, que é Campos de Cima da Serra, a Serra Gaúcha, a Serra do Sudeste e a Campanha Gaúcha. Falando de Campos de Cima, é uma formação antiga, coloração avermelhada, drenada e com grande profundidade, uma das regiões mais altas e frias do país, e por conta disso, essa maior altitude acaba prolongando o ciclo das videiras, é bom para maturação fenólica, é uma região muito boa, de ótimos vinhos e de bons produtores. Dicas de lá, vou dar o Aracuri e a Campestre. A Campestre, que é a gigante que faz o Pérgola, que é o vinho mais vendido no Brasil, cerca de 30 ou 40 milhões de litros de Pérgola, uma coisa impressionante, que é vinho de mesa. Eles têm também uma divisão de vinhos finos, muito bacanas. Bom, por exemplo, é o caso do Zanotto Sangiovese. Estava em oferta na Vinhos e Vinhos de R$ 82,90 por R$ 69. Um grande vinho, com tipicidade, vinho que ganhou medalha no Decanter World Wine Awards há anos atrás, foi muito pouco divulgado, lamentavelmente. É um belíssimo vinho que eu recomendo para você. Tem também o Zanotto Reserva Corte. Esse Reserva Corte está em oferta de 108 por R$ 89,00. Olha que maravilha. Tem uma linha grande, viu? O Aracuri Pinot Noir é conhecidíssimo, custa R$ 134,00, um belíssimo de um exemplar de Pinot Noir para você prestigiar lá os vinhos gaúchos. E o Aracuri, indico também o Chardonnay, muito gostoso, vinho de R$ 98,00, que tem untuosidade, tem o estilo da casta, bela compra. Bom, a Serra Gaúcha é o lugar mais conhecido, onde começou tudo lá, né? É a região montanhosa, você já deve ter ido para lá, espero, se não foi, assim que tiver a coisa recuperada, é um passeio lindo, tem vinícolas maravilhosas que surpreende qualquer brasileiro. Muito brasileiro vai conhecer primeiro fora para depois conhecer aqui. Nós temos passeios, vinícolas e restaurantes e hotéis maravilhosos na Serra Gaúcha. Lá tem rocha basáltica, né? Com diversas profundidades. Então, proporciona uma camada fértil e bem pronunciada. É um clima subtropical, com temperaturas que vão dos -4 aos 32 graus, veja só. E lá tá um monte de gente. Ali é o lugar da Aurora, Salton, Miolo, Lídio Carraro, Valontano, Família Gás, Adolfo Lona, Chandon, um monte. E muitos deles têm vinhedos fora também, tá certo? Bom, eu vou dar a dica de alguns vinhos, tanto de entrada como top. Por exemplo, a linha da Aurora varietal, eu gosto demais dessa linha, estou sempre indicando. E esse daqui, por R$ 82,00, olha que espetáculo, você compra 3 vinhos deles, o Rebo, o Merlot e o Marcelin. Olha que espetáculo de compra a R$ 88,20. O Valontano, que eu indiquei no início para o Alessandro, o Cabernet dele, o Valontano faz um taná de deixar a boca aberta, viu? Uma grande compra no último encontro Mistral. Fiquei feliz de provar o taná dele, muito bacana, e eu recomendo, custa R$ 119,00 lá na Mistral. Indico também do Lídio Carraro,
essa linha Dádivas. O Lídio Carraro é um produtor que eu gosto demais do trabalho deles, tem vinhos muito bem feitos, e na faixa aí dos 120, ó, dos 105, o Merlot Agnus, é bárbaro. O Dádivas 120 Chardonnay, o Dádivas também Pinot Noir a 120, grandíssima compra. Você tem da Salton, nossa, eu falo da Salton, me dá a saudade do meu amigo, vou pôr uma foto aqui do Ângelo Salton, um cara que faz falta no mundo do vinho brasileiro, um cara dinâmico que transformou um nome improvável em sinônimo de espumante de qualidade. Uma coisa maravilhosa, são líderes absolutos. Eu queria indicar aqui esses espumantes dele. Eu separei duas linhas. Essa linha de entrada aqui é muito em conta, imagina, isso aqui é do site deles. R$ 39,00, uma garrafa de Prosecco, muito boa. O espumante Brut também de entrada, também R$ 39,00. O Prosecco Giornata, esse é selecionadíssimo. Não sei se esse é um dos vinhedos que sucumbiu. Teve um vinhedo, o Cabral até me contou, o Carlos Cabral, que foi gravar lá, na época ainda do Pão de Açúcar, e falou com o proprietário, porque esse era um terreno arrendado, as uvas, e fez o vídeo, tudo, lá nas parreiras, e eu soube que esse produtor desbarrancou o vinhedo inteiro, e ele, inclusive, morreu soterrado. Imagina, eu acho que é esse vinhedo de Prosecco que fazia o Giornata. De qualquer forma, sendo esse ou não, experimente o Giornata R$100, que você vai gostar. Na linha mais top, você já tem a R$125 o Excellent Cuvée Brut, um espetáculo. O Salton Evidence Cuvée Surly, gosto mais desse ainda. E você tem também o Gerações Nature, a 178, Nature Azir, um espetáculo. Nos vinhos tintos você tem aqui algumas dicas ótimas. O Salton Paradoxo Merlot Cabernet, olha aí, outro Merlot Cabernet, R$ 65,00, gente, olha que espetáculo. Você tem a R$100 o Salton Campanha, muito bacana, e tem também o Salton Campanha Marcelin, vale muito a pena essa linha de vinhos. Outro produtor que o Brasil deve tanto a ele, o seu conhecimento, ele é argentino, mas já virou um brasileiro há muito tempo, um cara maravilhoso, meu amigo Adolfo Lona. O site dele você encontra algumas preciosidades, tem vários vinhos dele, né? Mas eu separei aqui para vocês o Brut Rosé a R$ 76,00, o Brut Branco a 76, estão todos em oferta. Você está vendo, era 82, está 76. O Merlot dele, o vinho tranquilo Merlot, também de 76 por 70. E o Chardonnay do Adolfo Lona, uma delícia. Ele faz ótimos vinhos, é um produtor de mão cheia que ensinou muita gente aqui no Brasil, ainda ensina, grande cara. Tem outro grande enólogo que o Brasil também deve muito, esse chileno, que é o Mário Gaise. A família Gaise tem uma linha de vinhos desde o Cave Amadeu até o Família Gaise Top, coisas simplesmente maravilhosas. Eu separei aqui para vocês o Cave Amadeu Moscato Rosé, R$ 74,60, lá no site deles. O Cave Amadeu Brut Rosé, esse é o que eu tô sem, onde tem eu estou pedindo, é ótimo preço, R$ 95,30, grandíssimo espumante rosé. O Cave Amadeu Surly Nature, 134, espetáculo de espumantes. Bom, vamos para a Serra do Sudeste. A Serra do Sudeste, você está vendo aí no mapa, clima subtropical, fresco, com solo areno-argiloso. A região é receptiva e favorável ao cultivo de videiras, já que se adaptam bem a essas condições. Possui solo levemente ácido e ótima drenagem, além de clima com interferência marítima, com verões quentes e noites amenas.
E aqui tem uma série de produtores e há uma confusão também. Se você olhar no mapa direitinho, você vai ver que alguns produtores que constam da campanha gaúcha, como é o caso do Candiota dos Miolo, os vinhedos do Galvão Bueno, o Batalha, quando você vai ver no mapa, eles estão aqui na Serra do Sudeste, mas eles estão na Associação dos Produtores da Campanha Gaúcha. De qualquer forma, eu tenho lá um produtor que eu adoro, que é o Toninho Kizamobay, que eu vou indicar vinhos dele, que foi um grande enólogo da Vinícola Aurora, foi o responsável pela qualidade dos vinhos de lá durante anos, foi quem criou o Milesime, que é um grandíssimo vinho brasileiro, e ele tem a sua própria vinícola hoje, que fica nessa região, e eu vou indicar alguns vinhos dele. Mas lá tem também vinhedos da Valduga, do Angeben, do Lídio Carraro, da Chandon, da Cooperativa Aliança e tal. Vou dar alguns destaques aqui para você. Do Kizamobay, queria indicar o Viognier Monte Castelo, R$ 95,00, o Pedregais, que consta como esgotado, mas fique de olho, é possível que apareça, o Alto das Figueiras Merlot Viognier, que é uma delícia, R$ 95,00, e o Pedregais Brut, R$ 85,00. E ele tem também o Sauvignon Blanc a 95, o Alto das Figueiras Marcelin e Taná, 145, o Alto das Figueiras Touriga Nacional a 95 e o AAC Corte número 4, R$ 268,00. Bom, um espetáculo de produtor, eu fiz questão de colocar os vinhos dele, porque ele é de lá mesmo, não é que ele tem vinhedo lá, ele é de lá, então estou prestigiando ele. Na campanha gaúcha, tem diversos produtores também, o clima tem temperaturas que facilmente chegam a 0 grau no inverno e tem verões muito quentes e a menor incidência de chuva, como vocês estão vendo. E chuvas que normalmente caem num momento difícil, que é quando se quer colher, né? E lá a campanha é onde tem menor incidência de chuva em relação às outras zonas produtoras de vinho que nós falamos. A outra característica marcante é também o solo basáltico e arenoso, com ótima drenagem e pouca concentração de matéria orgânica. Existem enormes vinhedos lá, é uma visão maravilhosa, uma coisa assim meio californiana, muito bonito. Além de Miolo, Bueno, Batalha, tem também lá alguns produtores que eu admiro demais, que é o Cordilheira de Santana, a Guatambu, a Dunamis, a Vinhética, que faz vinhos muito autênticos, muito legais, inclusive com madeiras brasileiras delicadas. Eles agora produzem queijo também lá, com muita competência e qualidade. Tem um vinhedo enorme da Salton lá. Enfim, separei algumas dicas também para você. Da Guatambu, que tem a consultoria do Alejandro Cardoso, aquele enólogo uruguaio, você vê, o Brasil tem a sorte de ter competentes enólogos de países vizinhos aqui, mostrando seu talento, né? O Alejandro é um cara, já falei dele aqui, super premiado, e ele é o consultor lá da Guatambu. Olha que espetáculo. Olha aqui, nós temos esse vinho laranja, eles têm lá a linha Premium, que é o Luar do Pampa, com dois exemplares. E eu sugiro a você que você prestigie esses vinhos da Guatambu, que são espetaculares. Esse vinho ícone, olha o que tem de prêmio, é uma coisa espetacular. E tem a linha também Ultra Premium, basta você entrar lá no site da Guatambu, que você tem essa relação
com os preços. São vinhos extraordinários, de muita qualidade, é uma propriedade linda, tive o prazer de ter estado lá. A Cordilheira de Santana é dos pioneiros lá dessa região, ele é quase divisa com o Uruguai, um lugar muito bonito. Também tive a oportunidade de visitar lá, era do Gladstão Ormizolo, faleceu recentemente. A sua esposa Rosana Wagner era um doce pessoa, um casal que eu gostava demais. Acompanhei todo o caminho deles. O Gladstão, eu tenho 2 vídeos de entrevista que eu fiz com ele explicando como montar uma vinícola. Vou colocar a dica aqui de como vocês acessarem. Você põe no Google lá, se você puser no Google do russo Gladstão Ormizolo, você vai cair nesses 2 vídeos. Vale muito assistir, já é antigo, mas a gente falava preços em dólar, porque a coisa do vinho tem essa sedução e pouca gente esquece que é muito caro fazer tudo. Então eu recomendo. Bom, do Cordilheira de Santana, também no site deles você vai encontrar vinhos excepcionais. Por exemplo, o Chardonnay, eles estão oferecendo tudo em grupos de 6 garrafas, né? Então você compra 6 garrafas de Chardonnay por 793. Compra 6 do Cabernet Sauvignon por 661. O Rubi dos Pampas, que é um tinto doce, você compra 12 garrafas de 375 ml por 1.260. O Reserva Branco dos Pampas, 6 garrafas por 565. Você vê, menos de R$100. O Reserva dos Pampas Tinto, você compra por 565 também, 6 garrafas. O Touriga Nacional por 696, 6 garrafas. O Gewürztraminer, que eles são dos primeiros, os primeiros a fazer Gewürztraminer de muito bem feito aqui no Brasil, e as vinhas já têm idade, então é um vinho espetacular, vale muito a pena. Eles estão cobrando 732 pela caixa com 6, vale muito a pena. O Taná deles também, que é praticamente uruguaio, porque está ali quase em Cerro Chapéu, custa 996, 6 garrafas. Eu vou indicar também os vinhos do Galvão Bueno, meu amigo Galvão Bueno, que está fazendo vinhos muito bem feitos. Aquele ânima dele, pelo amor de Deus, é um dos melhores vinhos do Brasil. Um Merlot custa caro, mas que vale vai durar anos, porque é a mistura do veludo com o cetim, uma preciosidade de vinho. Olha, o Bueno está oferecendo o espumante Bueno Vic, R$108. O Vic Cabernet, vinho tranquilo, também R$108. O Van Rosé, também R$108. O espumante Désiré Brut Rosé, Désiré é o nome da esposa dele, em homenagem a ela, R$179,90. O Bueno Bela Vista Désiré Merlot, R$163. O Bueno Petit Verdot Reserva, R$248,90. O Bueno Lavalletta Sangiovese custa R$609. Esse eu não provei ainda, viu? Esse eu não provei, estou curioso. E o azeite dele, que é de tomar ajoelhado, mas também custa R$218. O Galvão tem também o Pinot Noir Reserva, 248. O Brunello de Montalcino, que esse, além de estar esgotado, é italiano, ele tem sociedade lá e vende também na sua empresa. O Ânima, que eu falei, custa R$1.000, o Gran Reserva 2020, e vale muito a pena. E o Paralelo 31 Gran Reserva a 332. Olha, então aí uma sequência de grandes vinhos. Eu acabei não pondo os principais de Valduga, Miolo,
os Top da Salton, que são vinhos muito conhecidos, vocês têm aí no mercado. E, enfim, é fácil, estou procurando prestigiar os menos conhecidos e que estão fazendo coisas maravilhosas. Espero ter atendido a solicitação e quinta-feira que vem a gente está de volta. Vamos prestigiar os amigos gaúchos, isso vai passar. A vida do agricultor é isso, enfrenta esses desastres e lamentavelmente a gente não aprende com a natureza, né? Todo mundo sabe que a várzea pertence ao rio, todo mundo sabe que não se deve retificar o caminho de um rio, porque a natureza é que fez. A terra é muito mais importante que o homem, e o homem tem que deixar de ser presunçoso e achar que ele manda na terra. Não manda na terra coisa alguma, ele que passe a respeitar direito à terra para evitar problema, porque senão a terra vai acabar nos expulsando daqui, porque ela é muito mais antiga e ela é viva, ela não é uma coisa que está aqui para a gente ficar fazendo o que bem entender, tá certo? Beba com moderação, é uma taça por refeição, faz bem para a digestão, bem para o coração, bem para a nossa mente. Saúde!